Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natasha e eu e meu marido Robson, nós temos esse canal no YouTube para ajudar as pessoas que querem fazer cidadania italiana. Então temos diversos vídeos falando sobre várias partes do processo, ajudando da melhor forma. E também muitos comentários que a gente responde, então ali também é uma forma de ajuda. Então muitos conseguem solicitar uma pergunta, pedir alguma informação e a gente consegue responder ali através dos comentários. E também temos outras iniciativas, Temos o nosso curso Língua Italiana e também temos o livro Pesquisando Documentos no Brasil. Então, assim, se você tá no começo ali, querendo fazer sua cidadania italiana e tá com dificuldade, de repente, de achar algum documento, alguma coisa assim, esse livro pode te ajudar muito. Fui eu que escrevi e nele eu explico e ensino quais são os documentos necessários para a cidadania italiana, o que fazer quando não tem um documento, se está faltando algum documento, onde procurar, como procurar e tudo que envolva ali, a parte de pesquisas de documentos no Brasil. Então, é muito interessante, eu já tive vários feedbacks, as pessoas têm gostado bastante do livro. Então, se você tem interesse, está no começo, nesse início de jornada que é essa cidadania italiana, corre aqui na descrição aqui do vídeo, vai estar ali, então não perca essa chance. Corre aqui. Tá, mas sem delongas, vamos para o assunto do vídeo. E o assunto do vídeo hoje é dupla cidadania. Então, eu quero explicar um pouquinho como funciona, porque, como que você pode ter duas nacionalidades ali, você ter dupla cidadania? Então, vamos lá. Para começar esse vídeo, eu comecei a pensar como que eu sou brasileira, como que a gente é brasileiro, o que define você ser ou não brasileiro? E a pergunta, a resposta dessa pergunta foi simples, somos brasileiros porque nascemos no Brasil. Tá, ok, mas, por exemplo, no meu caso que sou brasileira, como funciona? Porque eu nasci no Brasil, não nasci na Itália, como que eu posso ser os dois se eu só nasci no Brasil, não posso ter nascido em dois lugares, Então aí cabe duas denominações, que é o iuris sanguinis e o iuris solis. Essas duas frases aí vêm do latim, que significa direito de solo e direito de sangue. Ou seja, no Brasil se baseia no direito de solo, ou seja, nasceu no Brasil, é brasileiro. Independente se tem pais estrangeiros ou qualquer outra coisa, nasceu no Brasil, é brasileiro. Mas e a Itália? Como que funciona, Como que acontece essa dupla cidadania? Bom, a Itália, assim como vários outros países, eles se baseiam no iuris sanguinis, que seria o direito de sangue. Ou seja, para a Itália, independente de onde nasceu a criança, se essa criança tem sangue italiano, ela é italiana. Logicamente que, para você fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, você precisa comprovar isso. Mas é exatamente isso, reconhecimento. Porque italiano você já é, você precisa fazer o reconhecimento, provar que você é italiano, mas sangue você tem. Tá, então, é sobre isso que eu quero falar. Como que é possível a gente ter duas cidadanias, ser cidadão tanto brasileiro quanto italiano? E tem mais uma questão que o Brasil e a Itália, os dois, permitem que você tenha dupla nacionalidade. Porque existem países que eles não permitem. Se você solicita a nacionalidade ali para um país, ele fala que você deixe de ser, se for o caso de um brasileiro, você deixe de ser brasileiro para você alcançar a outra cidadania. Já com a Itália e o Brasil, não. Eles têm isso, eles aceitam uma dupla nacionalidade e com isso a gente consegue ser duplo cidadão. E graças a está na Constituição Federal que para você ser duplo cidadão, você precisa se encaixar em duas questões. Uma delas é por descendência, que seria o caso da Itália, que por leis estrangeiras, você é um descendente e você tem direito à cidadania. Então, o Brasil permite que você seja duplo cidadão. E por naturalização, que seria o caso, tipo, se um brasileiro está no exterior e esse país onde está esse brasileiro, ele impõe que para que você continue naquele país e que você exerça os direitos civis, você se naturalize.
aí também o Brasil permite que você seja duplo cidadão. Então, é por isso que nós temos esse direito, porque por descendência, porque somos descendentes, já nascemos italianos, né? Então, o Brasil permite que a gente faça a dupla cidadania, beleza? E daí, aqui tem uma coisa muito interessante, porque eu muitas vezes já caí nessa questão e fiquei pensando, tá, ok, na Itália, né? Se tem um estrangeiro na Itália e esse estrangeiro tem um filho na Itália, que raios se denomina, né, essa criança? Então, para a Itália, essa criança, ela é uma estrangeira nascida na Itália. É diferente do Brasil, porque independente de qualquer coisa, no Brasil, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Na verdade, aqui tem só uma regrinha ali que elimina não ser brasileiro, que é, por exemplo, assim, se tem estrangeiros no Brasil a serviço do seu país, tá? Um estrangeiro, sei lá, um espanhol a serviço da Espanha, se ele tem um filho no Brasil, aí sim, o filho dele não é brasileiro, porque ele está a serviço do país dele, e não ali no Brasil por qualquer outro motivo, entendeu? Nesse caso não é brasileiro, mas todo o resto nasceu no Brasil, é brasileiro. E para a Itália, tem sangue, é italiano. Nasceu em solo italiano, mas não tem o sangue, é um estrangeiro nascido na Itália. E incrível é que essa criança, isso aqui é só que é êxito de dúvida, tá? Essa criança, ela pode solicitar a cidadania italiana, se ela nasceu na Itália e é estrangeira, porém ela só pode fazer em um momento da vida dela, que é com 18 anos. E ela tem o período de 1 ano para solicitar a cidadania. Então veja, nós que somos descendentes, no meu caso até eu sou trisneta de um italiano, para mim é muito mais fácil solicitar minha cidadania que uma pessoa que, ao acaso, nasceu na Itália, mas não tem sangue italiano. Então, eu achei bem interessante trazer isso para vocês e estudei um pouquinho ali, mas até mesmo porque eu mesmo tinha várias perguntas na minha cabeça e eu queria trazer aqui para vocês, para ver o que vocês acham desse vídeo e para que vocês entendam melhor como é possível termos dupla cidadania. E foi por isso que eu quis trazer essa questão, tá? Para vocês, como que é possível a gente ter ali a dupla nacionalidade. E tem mais uma questão, tá? Que eu também fiquei muito curiosa e queria saber e acabei achando a resposta e vou trazer aqui para vocês também. Que é, por exemplo, o seguinte, eu e o Robson somos, né, ítalos brasileiros. E se nós, por um acaso, resolvermos ter um filho? E resolvermos que a gente quer que ele nasça aqui na Itália. Ótimo. Então, começamos pelo pressuposto que tivemos um filho aqui na Itália. Como funciona? Ele não nasceu no Brasil, então ele não é brasileiro. Como que eu faço para ele ter a dupla cidadania? Então, depois de muito estudar, até porque é o caso de uma prima do Robson, né? Ela é ítalo-brasileira também, eles tiveram um filho aqui na Itália. E daí, como que ela fazia para que a filha dela tivesse direito também à cidadania brasileira? Então, eu estudei e o que tem que fazer no caso. Se eu tivesse um filho, né? O que eu faria? Eu tenho a certidão ali italiana da criança, mas eu teria que fazer uma certidão no consulado na Itália, no consulado brasileiro na Itália. Então, eu sei que tem um consulado aqui em Milão, em Milão, e a gente poderia fazer esse documento no consulado e depois, o mais breve possível, transcrever esse documento no Brasil. Com isso, a criança teria dupla nacionalidade tranquilamente. E tem a segunda questão que seria, né, teve o filho aqui, a criança tem um documento estrangeiro e esse documento leva para o Brasil e transcreve. Aí, como não passou pelo consulado brasileiro aqui na Itália, isso pode ser um problema, tá? Porque a partir disso, a criança ou tem que, né, residir no Brasil para ter direito à cidadania, ou com 18 anos, ela vai dizer se ela quer ou não, vai ser por opção, né? Se ela quer ou não ter a cidadania italiana. É só um pouquinho mais complicado, burocrático. Não é que ela vai ter que renunciar a outra, mas sim ela vai ter que dizer que ela quer ser brasileira, ok? Então, para finalizar, né? Essas duas questões. Uma, teve o filho, registrou no consulado, né? Ali no consulado brasileiro, no exterior. E daí depois transcreveu num cartório no Brasil. Essa é a primeira opção, que dá todos os direitos para a criança ali da cidadania brasileira. Ok. O segundo caso seria, fez
uma certidão aqui no exterior, mas não comunicou o consulado brasileiro e depois transcreveu lá no Brasil. Aí, transcrevendo dessa forma no Brasil, a criança, para ter o direito, ela tem que morar, né, no território brasileiro e também, com 18 anos, ali, solicitar pela cidadania brasileira. Ponto final, tá? Então, o mais fácil teve um filho no exterior, vai, pega, faz bonitinho, passa pelo consulado brasileiro, faz o documento e o mais breve possível transcreve isso no Brasil, tá? Num cartório. Porque antes de você fazer isso, antes de você transcrever, a criança não vai ter auxílio do Brasil. Você vai estar no outro país, né? Você vai ter a outra cidadania, você vai ter o auxílio do país que você tá, mas não do Brasil. Só depois que essa certidão for transcrita. Beleza? Então eu espero que, né, tenha conseguido explicar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E também, se é uma dúvida muito complexa e você quiser, pode nos mandar aí por e-mail. Vai estar aqui também os nossos e-mails, as nossas redes sociais. Entre em contato lá com a gente que a gente conversa bonitinho com vocês lá, tirando as dúvidas. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha agregado. Espero que vocês tenham gostado da explicação da dupla cidadania, como ela funciona. E eu espero vê-los em breve no próximo vídeo. Belezinha, galera? Ó, grande beijo. Um enorme abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!